Aqui nesta célula, posso colocar o número 1, porque aqui nessa coluna eu já tenho o número 1 e nessa coluna eu já tenho o número 1. Então, só me resta esta célula aqui. Aqui nesta coluna eu também não posso colocar o número 1. Nesta aqui eu também não posso colocar o número 1. Então, o número 1 vai poder aparecer nesta célula aqui, nesta. Aqui ele não pode aparecer, porque dentro desse quadrante já tem o número 1. Nessa coluna aqui, ó, não pode aparecer o número 1. E nesta aqui também não pode aparecer o número 1. Aqui já tem o número 1. Nessa coluna aqui não pode ter o número 1. Nesta linha aqui, ó, não pode ter o número 1. Aqui pode ter o número 1. Nesta linha aqui não pode. Aqui pode ter o número 1. Nesta linha aqui não pode. Nesta linha aqui não pode. E nesta linha aqui não pode. Número 2 não pode nesta coluna. Nesta linha aqui também não pode. Então, aqui não pode ser número 2. Aqui pode ser número 2. Nesta coluna aqui pode aparecer o número 2. Só que nessa linha aqui não pode. Então, aqui pode ser o número 2. Aqui eu posso ter o número 2. Aqui eu posso ter o número 2. Aqui também posso ter o número 2. Aqui não posso. Aqui eu posso ter o número 2. E aqui eu posso ter o número 2. Nessa coluna aqui não tem número 2. Só que nessa linha aqui tem o número 2. Então, número 2 pode aparecer aqui. Aqui nessa linha já tem o número 2. Número 2 pode aparecer aqui. E o número 2 pode aparecer aqui. Aqui nessa coluna não pode aparecer o número 2. Nessa aqui não pode. Aqui nessa coluna pode aparecer o número 2. Aqui pode aparecer. Aqui pode aparecer. Aqui pode aparecer o número 2 e aqui pode aparecer o número 2. Número 3 não pode nessa coluna aqui também não pode, nessa coluna aqui também não pode, nessa coluna não pode, aqui nessa coluna pode aparecer o número 3, só que não nesta linha aqui. Aqui pode ser o número 3, aqui pode ser o número 3, aqui nessa linha não pode e nessa linha aqui não pode. Nessa coluna aqui pode aparecer o número 3, só que não nessa linha aqui. Nessa linha aqui pode aparecer. Aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. Aqui já tinha colocado o número 3 aqui e aqui pode também. Aqui não pode e aqui não pode. Nessa coluna aqui, ó, já tem o número 3, então não pode aparecer aqui mais. Aqui nessa coluna ainda não tem o número 3. Nessa linha já tem. Então aqui, ó, pode ser o número 3. Aqui pode ser o número 3. Aqui, ó, já tem o número 3. Aqui já tem o número 3. Aqui já tem o número 3. Aqui já tem o número 3 e aqui já tem o número 3. Nessa coluna aqui, ó, não pode mais aparecer o número 3, porque já tem aqui o número 3. Número 4 pode aparecer nessa coluna aqui, nessa linha aqui também pode. Nessa linha ele pode aparecer. Nessa linha ele pode aparecer. Aqui nessa coluna pode aparecer o número 4, mas não nessa linha aqui. Aqui ele pode aparecer. E aqui ele pode aparecer. Número 4 pode aparecer nessa coluna aqui, ó. Então aqui ele pode aparecer. Aqui ele pode aparecer. Aqui ele pode. Aqui ele pode. Aqui não, porque aqui já tem o número 4.
Nessa coluna aqui, ó, pode aparecer o número 4. Ele pode aparecer aqui. Aqui já tem. Aqui ele pode aparecer. Aqui ele pode aparecer e aqui já tem. Nessa coluna aqui pode aparecer o número 4. Aqui, 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 aqui. Nessa coluna aqui, ó, já tem o número 4, então não pode aparecer mais aqui. Nessa coluna ele pode aparecer, só que aqui nessa linha já tem o 4. Então aqui ele pode aparecer, aqui ele pode, aqui ele pode, aqui ele não pode, que já tem o 4 aqui. Número 5 pode aparecer nessa coluna aqui, ó. Só que não nessa linha, porque já tem o número 5. Então ele pode aparecer aqui. Aqui ele não pode, já tem. Aqui já tem também. Aqui já tem também. Então aqui, ó, vai me dar o número 5 aqui, porque é só aqui que ele pode aparecer nessa coluna. Vamos para essa coluna. Aqui já tem o número 5. Nessa coluna já tem o número 5. Nessa já tem o número 5. Aqui nessa coluna ele pode aparecer. Só que não nesse quadrante aqui, porque aqui já tem o número 5. Aqui pode aparecer, não nessa linha. Só que não nessa linha aqui, porque aqui já tem o 5. Então aqui ele pode aparecer nessa última linha aqui, ó. Nessa coluna pode aparecer o 5. Nessa linha aqui não. Aqui nessa linha ele pode aparecer. Nessa linha aqui, ó, ele pode aparecer. Aqui não pode aparecer, já tem. Aqui já tem, aqui já tem. Nessa coluna já tem o número 5, então não pode mais aparecer. Aqui já tem o número 5 nessa coluna. Nessa coluna aqui ele pode aparecer. Aqui, nessa linha aqui não. Nessa linha aqui não. Nessa linha aqui não. Nessa linha aqui não. Número 6 já tem nessa coluna, já tem nessa coluna. Ele pode aparecer aqui nessa coluna. Só que não nessa linha aqui, que já tem o número 6. Aqui já tem o número 6. Aqui já tem o número 6. Nessa coluna já tem o 6. Nessa coluna já tem o 6. Aqui nessa coluna já tem o 6. Ele pode aparecer aqui, ó, nessa coluna. Nessa linha aqui não, já tem o 6. Então ele pode aparecer aqui, ó. Ou então nessa linha aqui. Nessa coluna aqui ele não pode mais aparecer, já tem o 6. Nessa coluna aqui ele pode aparecer, não nessa linha. Nessa linha aqui também não. Ele pode aparecer aqui, ó. Aqui nessa linha já tem o 6. Aqui nessa linha já tem o 6. Número 7 já tem nessa coluna, já tem nessa coluna. Aqui, ó, pode aparecer um 7, mas não nessa linha aqui, porque já tem o 7. Aqui ele pode aparecer, ó. Nessa linha pode aparecer, não nessa linha aqui que já tem o 7. Aqui nessa coluna ele pode aparecer. Nessa linha aqui ele pode. Nessa linha aqui não pode, já tem o 7. Aqui ele pode. Aqui, ó, nessa linha ele pode aparecer, mas nessa linha aqui não, já tem o 7. Nessa coluna aqui, ó, ele pode aparecer. Não nessa primeira linha, que já tem o 7. Aqui ele pode. Aqui, ó, ele pode aparecer. E aqui ele pode aparecer, mas nessa última linha já tem o 7. Nessa coluna aqui, ó, pode aparecer o 7. Aqui já tem o 7. Aqui pode aparecer o 7. Aqui já tem o 7. Aqui pode aparecer o 7. Nessa coluna já tem o 7. Aqui nessa coluna pode aparecer o 7. 7 aqui.
Ó, nessa linha aqui não pode. Nesse quadrante aqui não pode aparecer o 7. Aqui nesse quadrante não pode aparecer o 7, que já tem. Aqui pode ser um 7. Aqui nessa linha não pode ser um 7. Nessa coluna aqui já tem o 7. Aí o número 8 ele pode aparecer nessa coluna aqui. Aqui também. Aqui. Aqui. Nessa última linha não pode, já tem um 8. Aqui, ó. Pode aparecer um 8. Aqui pode ser um 8. E aqui pode ser um 8. Aqui, nessa coluna, pode ter um 8 também. Aqui pode ter um 8. Nessa linha aqui não pode, já tem um 8. Aqui pode ser um 8. Nessa coluna pode aparecer o 8. Aqui, ó. Pode ser número 8. Nesse quadrante aqui não pode ser 8. Já tem o 8 aqui, ó. E nesse quadrante não pode aparecer o 8. Nessa coluna aqui, ó, já tem o 8. Nessa coluna já tem o 8. Aqui pode ter um 8. Aqui também pode ter um 8. Aqui pode ter um 8. Nessa coluna aqui também pode aparecer o 8. Aqui pode aparecer, aqui pode aparecer, aqui pode aparecer. Nessa linha aqui não. Aqui pode aparecer e nessa linha aqui não, que já tem um 8. Na última coluna também pode aparecer um 8. Aqui, 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 aqui. Agora, finalmente, o número 9. Ele pode aparecer aqui nessa coluna. Nessa linha aqui não pode, nesse quadrante aqui não pode aparecer. Nessa linha aqui não pode. Ele pode aparecer só aqui, ó. Número 9 pode aparecer aqui, ó. Nessa linha não pode. Nesse quadrante inteiro aqui não pode. Aqui nessa linha ele pode aparecer. Aqui nessa coluna ele pode aparecer, mas não nesse quadrante aqui. Nessa linha ele não pode, nessa linha ele não pode. Ele pode aparecer aqui e pode aparecer aqui. Aqui nessa coluna já tem o 9. Aqui ele pode aparecer, mas não nessa linha. Nessa linha aqui não. Nessa linha ele pode aparecer. Nessa linha aqui já tem. Aqui nessa coluna já tem, nessa coluna já tem e nessa coluna já tem. Aqui nessa coluna, ó, eu posso ter o número 2. Aqui nessa linha não, nessa linha não. Nessa coluna eu já tenho o número 2. Aqui, ó, nessa linha eu já tenho o número 2. Aqui eu posso ter o número 2. Nessa linha aqui não. Nessa linha já tem. Aqui eu já tenho 2 nesse quadrante, então eu posso tirar esse 2 aqui, posso tirar esse 2 daqui. Aqui eu já tenho 2 nesse quadrante, eu posso tirar esse 2 daqui. Aqui eu já tenho 2 nesse quadrante, eu posso tirar o 2 daqui. Aqui também, ó, já tem um 2 nesse quadrante, eu posso tirar esse 2 daqui. Então, nessa coluna aqui, onde o número 4 aparece sozinho aqui, é só nessa primeira linha aqui. Aqui o número 8 aparece sozinho. Aqui o número 9 aparece sozinho. Aqui o número 2 aparece sozinho. E aqui o número 7 aparece sozinho. Aqui o número 3 aparece sozinho. Aqui o número 7. E aqui o número 8. Aqui aparece o 5 sozinho. Aqui aparece o 5 sozinho. Aqui aparece o 1 sozinho. Aqui aparece o 2. Aqui aparece o 2 sozinho.
Aqui o 3 sozinho. Aqui o 5 sozinho. Aqui o 9 sozinho. Aqui aparece o 2 sozinho. Nessa coluna aqui, ó, o único lugar que aparece o 3 é aqui, ó. Aqui nessa coluna, o único lugar que aparece o 2 é esse lugar aqui. Aqui nessa coluna, o único lugar que aparece o 6 é aqui, ó. Analisando esse quadrante aqui, ó, o único lugar que aparece o 9 é esta célula aqui, ó. Aqui o único lugar que aparece o 7 é aqui. O único lugar que aparece o 1 é aqui, ó, nessa célula. Aqui, ó, nesse quadrante. O único lugar que aparece o 4 é aqui, ó, nesta célula. Nesse quadrante aqui, ó, o único lugar que aparece o 5 é nessa célula aqui, ó. E neste quadrante aqui, ele aparece somente nesta célula aqui, ó. Aqui, neste quadrante, o único lugar que aparece o 6 é aqui, ó. Neste quadrante, o único lugar que aparece o 7 é aqui, ó. Aqui eu fico com o 4. Aqui também com o 4. Aqui o único lugar que aparece o 4 é nessa aqui. Aqui sobrou 9. Aqui sobrou 7. Aqui para mim sobrou 8. Aqui sobrou 8. Aqui nessa linha não pode ser o 8. E nessa linha não pode ser o 8. Nessa coluna aqui também não pode ser o 8. Então aqui, ó, só resta esse 8 aqui, ó. Aqui restou um 4. Aqui restou um 8. Nessa coluna aqui, ó, está faltando o 2, o 4. Então aqui nessa linha não pode ser o 4, porque já tem, então só pode ser o 2. E aqui então nesta linha sobrou o 4. Aqui, ó, nessa coluna está faltando o número 1 e nesta coluna aqui está faltando o número 8.